Vamos dar início aqui ao estudo chamado força de atrito. Ao estudar o conceito de força, foi visto que força corresponde a uma grandeza vetorial. Como a força é uma grandeza vetorial, você vai ter o módulo, que chamamos também de intensidade, você vai ter também a direção e o sentido, porque isso significa dizer que é uma grandeza vetorial a força. Só vamos dar destaque aqui a chamada força de atrito. Como estamos trabalhando com a força de atrito, temos que a força de atrito ela surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Assim, ao sentido contrário do movimento, vai surgir o chamado força de atrito. Ela pode ser estática, se o objeto estiver em repouso. Se ele está em repouso, significa que a velocidade dele é nula. Ele está em repouso, está parado. Aí chamamos de estática. Se estiver em movimento, se o objeto estiver em movimento, essa força de atrito chamamos de dinâmica. Quando está em movimento, você vai ter o quê? Uma variação de velocidade. Assim, a velocidade ela vai ser diferente de zero. Sendo assim, temos aqui a seguinte representação sobre a força de atrito. Não esquecendo que a força de atrito ela pode ser estática ou dinâmica. Temos aqui a primeira situação aqui representada, aonde temos uma força F e observe que está arrastando esse corpo nesse sentido, e a força de atrito, que é em contato com a superfície, que é o atrito que é provocado, essa força é contrária ao movimento. Aqui o movimento está indo no sentido e a força de atrito no sentido contrário. Já em relação aqui a esse outro exemplo, é possível observar o seguinte: você tem também, além da força F, vai estar presente em um determinado corpo o seu peso. Temos o peso, que é a força vertical, que é a força de atração gravitacional. E o peso de um corpo, P, ele pode ser determinado pela massa vezes a aceleração da gravidade. M de massa, G de aceleração da gravidade. Ao mesmo tempo, quando ele está em contato com a superfície, além de ter a força peso, também você vai ter a força de reação, que chamamos de normal, que é indicado pela letra N. A toda ação tem uma reação. Assim aqui eu tenho o peso e eu tenho a normal. Nesse tipo de situação aqui eu posso dizer que N, que é a normal, que é a força de reação, é igual ao peso. Assim, se eu precisar calcular a normal em relação a determinado corpo, você vai calcular o peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Assim, M, que é a normal, vai ser muito importante. Vamos calcular através do peso do corpo, que é igual a M vezes G, em relação a esse exemplo colocado aqui. Em relação à força de atrito, temos aqui o seguinte mapa mental, que é um resumo que vocês vão ter que se dedicar a compreender esses pontos principais para resolver situações de problema. Primeiro, fala que a força de atrito é sempre contrária ao sentido do movimento do corpo. Novamente reforçando, você tem aqui a direção do movimento, o corpo vai ter uma determinada velocidade, que ele está em movimento, e você vai ter o que? A força de atrito. Assim você tem essa força provocando uma variação de velocidade, e aqui você vai ter a força de atrito que é contrária ao movimento. Assim, FAT chamamos força de atrito. E temos V, que é a velocidade do corpo. Logicamente vai surgir o quê? Quando ele está em movimento, vamos ter o quê? Uma aceleração, quando ocorre a variação de velocidade. Se ocorrer a variação de velocidade, vai surgir outra grandeza física chamada de aceleração. Em relação à força de atrito, também surge essa informação sobre ela, onde a força de atrito surge em razão das pequenas rugosidades existentes sempre às superfícies dos corpos, que são imperceptíveis, são macroscopicamente. Você não consegue visualizar, mas uma superfície ela vai ter certo tipo de rugosidade, onde ela impede o movimento. Assim você tem uma força em um sentido e a de atrito em outro, por causa do contato com a superfície. Assim, por causa dessa rugosidade, dessa imperfeição das superfícies, aí é que surge o que é chamada força de atrito. Qual é a razão da existência dela? Em relação aí também à força de atrito, podemos observar mais.
que a força de atrito ela pode ser calculada pelo produto do coeficiente de atrito pela força de reação normal. Assim, eu quero fazer o cálculo da força de atrito. Como é que eu vou calcular? F significa força, AT de atrito, que vai ser diretamente proporcional ao seu coeficiente vezes o que é normal. Assim, eu vou pegar o coeficiente de atrito de determinada superfície e vou multiplicar pela normal, aonde essa normal, que é a reação, N é igual a P, que é igual a M vezes G, que vamos utilizar essa expressão na resolução de alguns problemas em breve. Sobre o coeficiente de atrito, a partir dessa relação matemática, eu também posso dizer que o coeficiente de atrito ele é calculado pela força de atrito dividido pela normal. Assim, o coeficiente, que a gente quer pela essa letra grega, que é μ, vai ser igual à força de atrito dividido pela normal. Isso aqui é para o cálculo do coeficiente de atrito. E o que é o coeficiente de atrito? É uma grandeza adimensional, significa que não vai ter unidade de medida, e que no caso depende das superfícies de contato dos corpos. Assim, esse coeficiente vai depender da sua superfície de contato com aquele corpo e a superfície. Temos aqui um gráfico onde ele faz uma relação entre os dois coeficientes que vai ser bastante comentado em questões futuras. Aonde no gráfico ele está fazendo uma relação de FE, o que é FE? Que é a força de atrito estático, que vamos fazer uma relação para a força de atrito estático, que é estático, quando está em repouso. E a força de atrito dinâmica, também chamada de cinético, posso chamar de coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, que está relacionado ao movimento. Assim, quando ele está em movimento, e aqui é quando ele está parado, ele está em repouso. Aqui está mostrando uma relação entre a força aplicada e a força de atrito estático e a força de atrito cinético. Algo muito importante é prestarmos a seguinte atenção. Temos aqui as seguintes forças atuando. Temos aqui a força F, temos a força de atrito, temos a força peso, temos a força normal, que é de reação. Todas elas, quando for trabalhar com a unidade, iremos colocar em Newton. Sempre, quando for trabalhar, vamos trabalhar com essa fórmula, onde que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Mas algo muito importante é lembrar que a força resultante, que atua sobre o corpo, é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. Assim, sempre que tiver corpo em movimento, vamos trabalhar com a força resultante, é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. Se ele estiver em repouso, vamos dizer que a força resultante ela vai ser nula. Assim, sempre vamos prestar bastante atenção. Se estiver em repouso, vamos trabalhar com essa expressão. Força resultante é igual a zero. Se estiver em movimento, a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, porque vai surgir a aceleração. M de massa, A de aceleração. Já nessa situação, quando ele está em repouso, vamos usar que a força resultante que atua sobre o corpo vai ser igual a zero. Revise direitinho esses conceitos para o seguinte, vamos resolver na próxima aula, vamos resolver mais umas questões envolvendo a força de atrito.